Então, pessoal, dando continuidade aqui à parte 4 do nosso estudo de trabalho de energia, a gente chegou agora a ver aqui que a lei de conservação, o teorema da conservação da energia, teorema da conservação da energia, quando a gente tem a energia mecânica sendo a relação entre U e K, e nesse caso aqui o nosso U é gravitacional, né? Ou seja, mgy, a gente está usando y2, né? Mais um meio de mv2 ao quadrado. A gente sabe que isso aqui vai ser igual ao que está do lado de lá, certo? Porque isso daqui é constante. Isso se conserva. E isso é muito importante. Quando a gente estiver tratando de forças conservativas, ou seja, que não depende da trajetória, para a gente fazer alguns estudos, certo? Uma força que não é conservativa, como a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente já sabe, é a força de atrito. Ela converte a energia do sistema, ou seja, ela retira parte da energia do sistema e transforma em forma de calor, tá? Mas vamos ver uma aplicaçãozinha disso daqui. Basicamente, toda aplicação que a gente estiver tendo vai ser da seguinte maneira: olha, onde eu tiver altura, eu não tenho velocidade, onde eu tiver velocidade máxima, eu não vou ter altura, e qualquer coisa no meio termo vai ser: quanto mais alto eu tiver, mais energia potencial, quando eu tiver mais baixo, mais energia cinética, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui da seguinte maneira, ó. Imagine que eu tenha, vamos dizer que isso aqui seja uma roda bem feita, entendeu? Certo? Isso aqui é uma roda para looping, tá? Isso aqui está entrando e isso aqui está saindo, certo? Isso aqui tem uma determinada altura H, ok? Isso aqui tem uma determinada altura H. Essa circunferência aqui tem um raio R, tá? E aqui em cima eu vou ter um determinado corpinho, certo? Aqui de preto, de massa M, tá? Ele tem massa M. E aqui eu vou fazer a seguinte pergunta: para qual altura, certo? Ele realiza o loop? O que isso quer dizer, basicamente? Bom, imagine que eu pegue esse corpo e coloque ele aqui e libere ele. Aí ele vai descer, certo? Vai chegar aqui, fazer um movimento até que ele pare, tá? Se não houver atrito, ele vai continuar esse movimento aqui ad eterno, ok? Então, para que ele venha e faça o loop completo, ele tem que ter uma determinada altura inicial para começar o processo, ok? É isso que a gente vai constatar aqui. Qual é a altura para que ele faça o looping completo? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Simples, tá? Então, a altura mínima é, para que M faça o loop, tá? Esse problema daqui é tipo o problema do loop da bicicletinha que tem nos Simpsons. É, E aqui como é que vai ser o seguinte, olha só, nesse ponto mais alto aqui, o que é que eu tenho? A minha bola está parada, ela tem o quê? Energia potencial máxima, ou seja, mgh. Quando ela chega aqui, qual é a altura dela? A altura h é zero, mas a velocidade dela é o quê? Máxima, certo? Então, aqui eu só vou ter energia potencial, aqui eu só vou ter energia cinética. E qualquer trecho aqui, ó, eu vou ter a combinação dos dois, certo? Se eu tiver mais alto, eu vou ter mais energia potencial, se eu tiver mais baixo, eu vou ter mais energia cinética, tá? Mas vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar o meu princípio da conservação da energia mecânica, tá? Já que eu tenho um sistema esse que não tem atrito, certo? Que é formado por forças conservativas, ok?
Forças conservativas. Como é que eu vou fazer isso daqui? Ó, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou lembrar de um problema que a gente estava vendo lá do, do Globo da Morte, ou então do Baldinho, certo? Que era o seguinte: se eu tenho aqui um corpo que ele está girando dentro dessa esfera daqui, dessa esfera não, dessa circunferência, então ele está aqui girando, tá? Para que ele aqui nesse ponto ele não caia, ele passe direto, qual é a velocidade mínima para que ele passe aqui? Qual seria essa velocidade mínima para que ele passasse por aqui? Bom, aqui a gente viu o seguinte: as forças que estão atuando sobre o corpo seriam, aqui nesse ponto, o peso e a normal. E esse peso e a normal, eles seriam idênticos ao quê? A minha força centrípeta, certo? Só que o detalhe, para que ele faça essa volta completa aqui, que ele atinja essa altura, o que é que acontece? Nesse ponto daqui, e ele não caia, a mínima condição para que isso aconteça é que a normal seja zero, tá? Se a minha normal for zero, o que é que eu vou ter aqui? Que o meu peso ele vai ser igual a m vezes a aceleração centrípeta, ou seja, eu teria aqui mg, certo? Seria igual a mv2 sobre r. Como a gente está tratando de uma energia mínima, certo? Aí eu teria o quê? Que meu v ao quadrado, certo? Ele tem que ser maior ou igual, no mínimo, né? O m com m corta, a rg, certo? Seria isso. Essa daqui seria a mínima. A mínima seria que ele for igual, certo? Pelo menos ele pararia ali. E se for maior um pouquinho, ele passa, tá? Então vamos lá. Qual que vai ser essa questão daqui da altura mínima? É, vamos lá. Novamente aqui, como é que eu vou fazer esse problema? Bom, nesse ponto daqui, de altura h, eu vou ter a conservação da energia cinética. Então, inicial, eu vou ter mgh mais mv0 ao quadrado, o meio de mv0 ao quadrado. E eu estou colocando isso daqui só para que a gente constate isso daqui e não se engane, certo? Do que é que está sendo, do que está sendo feito, ok? Nesse ponto mais alto aqui, nesse ponto mais alto aqui, o que é que eu tenho? Tá? Eu não vou ter apenas energia cinética, eu vou ter o quê? A minha energia potencial também, certo? Essa energia potencial para baixo. Então, naquele ponto em questão ali que a gente está travando, eu vou ter M, certo? V2 ao quadrado, certo? O MV, né, que vai ser, afinal, nesse ponto, um meio de MV. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha potencial gravitacional, certo? Que vai ser o quê? mgh, certo? Só que o meu H agora não é esse H daqui. Esse H aqui vai ser quem? Vai ser um R e vai ser o outro R. Ou seja, o meu H vai ser o quê? 2R. Então, essa daqui vai ser a minha energia potencial naquele ponto. Qual é a minha velocidade inicial do sistema? Zero. Então, isso aqui zera. Já aqui não vai zerar. O que é que sobrou para mim? mg, h mínimo, certo? H mínimo vai ser igual a quem? Eu posso botar m em evidência, né? Então vai ficar m. Não, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou cortar m, certo? Eu vou cortar m aqui, já para não ter que levar ele para cá para baixo, tá? Então, o meu h mínimo, ele vai ser dado por quem? Vai ser
perdão, pessoal, vai ser V ao quadrado sobre 2G, certo? V ao quadrado sobre 2G mais V ao quadrado sobre 2G mais 2G, 2GR, né? Isso aqui dividido por G, tá? Só que é o seguinte, a gente já sabe que a velocidade vai ser mínima para que ele atinja aquele ponto dali, certo? Para isso acontecer, o meu V ao quadrado tem que ser quem? RG, como a gente tinha visto. Então, a altura mínima tem que ser maior ou igual, né? Já estou usando a mesma simbologia, a quem? No lugar de V ao quadrado, eu vou botar R, né? Vezes G, R vezes G, certo? Sobre 2G, ok? RV sobre 2G. G com G corta. Fica quem? G com G corta, né? Então fica 2R. Então fica R sobre 2 mais 2R. Como é que dá isso daqui? Isso aqui é meio R mais 2R. Só isso daqui tem que ser maior ou igual a 2,5R. Tá? Então, traduzindo, a altura mínima para que ele faça o looping tem que ser maior ou igual a 2 vezes o raio da circunferência que ele tiver atuando. Se isso não acontecer, acontece que nem teve num circo em Santa Catarina essa semana, que o pessoal acabou perdendo é, a velocidade para manter o Globo da Morte, o ritmo no Globo da Morte. Então tá aqui um exemplo de questão. Esse já é um dos exemplos mais difíceis de questão, tá? Claro que a gente está considerando no básico, né? Certo? Mas foi uma aplicação da energia potencial gravitacional, ok? Vamos lá. A gente já viu aqui agora energia potencial, certo? Energia potencial elástica. O que é que acontece? A gente já definiu aqui a nossa força elástica pela lei de Hooke como sendo o quê? Menos kx, certo? Então, se eu aplicar a mesma definição que a gente estava fazendo, eu tenho um U de x menos um U de x0 vai ser igual ao quê? A menos o meu trabalho, certo? Menos o meu trabalho. E o meu trabalho vai ser integral de quem? De x0 a x de menos kx dx. Quando a gente fizer isso daqui, a gente vai obter como resultado que isso daqui vai ser um meio, certo? Fazendo a integral, eliminando os sinais aqui, né? Vai ser um meio de kx ao quadrado, certo? Menos um meio de kx0 ao quadrado. A gente já tinha visto essa definição daqui. Quando eu colocar esse resultado daqui na nossa lei de conservação da energia, a gente sabe o quê? A gente sabe que U de x, ele vai ficar ligado a K, certo? E o de x0 vai ficar ligado a K0. Se as forças forem conservativas, e se esse sistema, por acaso, massa-mola, ele não tiver atrito, ele vai ser conservativo, porque ele vai ficar ali indefinidamente fazendo movimento. Ok? O que é que acontece? Aqui nesse caso, no lugar do meu de x, eu vou ter o quê? O meio de kx2, certo? Mais um meio de mv2. Isso aqui vai ser igual a um meio de kx0 ao quadrado mais um meio de mv0 ao quadrado. E, supondo que não hajam forças dissipativas, a gente vai aplicar o teorema da energia, da conservação de energia, certo? O teorema da conservação de energia. E a gente sabe que isso daqui é a nossa energia mecânica inicial. Essa daqui
é a nossa energia mecânica final, e ambas as duas são iguais, certo? Ou seja, elas são constantes, tá? Mas o que é se a gente for visualizar o sistema massa-mola propriamente dito, o que a gente teria aqui é o seguinte, ó, é, vou pegar isso daqui, certo? E eu vou colocar isso aqui como sendo a nossa posição x0, tá? Isso aqui é o nosso x0, tá? Isso aqui está esticado, ó. X0 igual a zero. Isso aqui é o nosso x igual a A. Paralelo a isso aqui, vai ter um x igual a menos A, tá? Então, é o seguinte, tá? Só vou fazer esses três casos aqui, porque depois é a mesma coisa, só repetindo. Eu peguei uma mola e estiquei ela, ou seja, eu apliquei uma força sobre ela. Para o quê? Para retirar ela do equilíbrio. Então, a nossa força elástica, a nossa FEL, a nossa força da rede de Hooke, vai querer fazer com que o sistema volte ao seu equilíbrio. Então, ao soltar essa mola, certo? Ao soltar essa mola, ela vai fazer o quê? Ela vai passar por aqui. E já que a gente não tem atrito, ela vai passar pela origem, aqui no ponto 2. Depois ela vai atingir o ponto mínimo, que é equivalente, equidistante ao ponto inicial que ela está fazendo a trajetória, certo? Quando ela chegar aqui, ela vai voltar e vai continuar nesse movimento ad eterno, ok? Então vamos fazer o seguinte: vamos analisar só esses três pontos, porque o restante é igual. Aqui nesse instante, o que é que eu tenho? Se o meu x é igual a A, eu estou segurando ele ali para ter movimento, o meu V é igual a zero, certo? E aí, considerando a conservação da energia mecânica, certo? É, aqui, certo? Considerando isso daqui, o que é que eu tenho isso aqui? Eu vou ter que a minha energia mecânica do sistema aqui, o meu E, ele vai ser quem? Ele vai ser um meio de K. Olha só, ele não tem velocidade aqui nesse ponto, ele só tem a amplitude. Então vai ser um meio de K ao quadrado, tá? Quando ele chega aqui, ó, nesse ponto aqui, o que acontece com ele? X vai ser igual a zero, certo? E V vai ser minha velocidade máxima. Então a minha energia mecânica nesse ponto vai ser um meio de mv ao quadrado. Quando chegar em menos A, ó, x igual a menos A, o que é que eu vou ter? O meu V vai ser zero novamente. E aqui a minha energia mecânica vai ser um meio de K ao quadrado. Já que é menos A, né, mais ao quadrado, o sinal fica positivo. Ele vai voltar para o zero, então ele vai ter esse resultado de novo aqui, e depois ele vai para o A, e assim sucessivamente, tá? Então, qualquer intervalo que fique, qualquer intervalo entre zero, o x for entre zero e A, perdão, entre menos A e zero, você vai ter a combinação das duas com mais ou menos. Quanto mais próximo da posição em que ela está parado, vai ter menos velocidade. Então, vai ter mais energia potencial elástica e menos cinética. Quanto mais próximo do centro, mais energia cinética. Então, nesses dois pontos aqui, ó, você vai ter combinações de Kx mais um meio que mv2, tá? Então, é só para a gente definir aqui as energias potenciais elásticas, cinética, mecânica, conservação da energia, tudo feito, certo? Só mais uma coisinha daqui, a gente pode definir o nosso trabalho, generalizar o nosso trabalho, a gente está fazendo isso aqui unidimensionalmente. Mas se eu definir isso daqui para 3D,
Olha só. Ou seja, o meu U de R, a minha variação da minha energia potencial, certo? Ela vai ser dada o quê? Pela minha integral, que vai de R0 a R de F ds. A gente já viu que se nossas forças forem conservativas, certo? Essa integral daí ela vai ter uma dependência só para x em x, para y em y e para z em z. E acabaria que isso daqui seria simplesmente igual a quem? A variação da nossa energia cinética. Vamos imaginar aqui o seguinte, uma coisa. Vamos dizer que eu queria fazer um trabalho sobre uma curva, certo? Ó, trabalho entre A e B para uma curva C1, certo? E eu queira comparar esse trabalho com um trabalho feito aqui, ó, pela curva C2, ok? Se F é conservativa, se F é conservativa, o que é que isso diz para a gente aqui? Se F é uma força conservativa, ele não depende do quê? Da trajetória, ele não depende da linha, certo? Ele não depende da superfície. Então, o trabalho não depende da superfície. Em outras palavras, isso daqui significa o quê? Que a integral que vou da minha curva C2, certo? Ou seja, entre A e B, para C2, de F ds, vai ser igual a minha integral de A e B de F ds, que é para C1. Basicamente é isso que ele está dizendo, tá? Que ele não depende disso daqui, as forças são conservativas, se elas são conservativas, é, elas vão estar. As variáveis ligadas a x vão ter dependência apenas de x, as a y apenas de y e as de z apenas de z. Agora, vamos fazer o seguinte trato aqui, olha. Eu posso inverter uma dessas integrais aqui. Eu vou inverter essa primeira daqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. A integral entre A e B. Vou deixar a questão da curva para lá, certo? Não, não vou deixar não. C1, certo? De f ds. Agora ela vai ser o quê? Ó, se eu inverto a integral, ou seja, se eu mudo os limites, e aqui eu vou fazer, ó, eu vou mudar os limites, tá? Então vai ser integral na curva C2 de B a A. Eu mudei os limites. Então, para fazer isso daqui, eu tenho que mudar o sinal da minha integral, tá? De f ds. Ok? O que é que isso está dizendo para a gente aqui? Está dizendo que eu posso escrever da seguinte maneira: a integral entre A e B em C1, certo? De f ds, mais a integral de B a A de C2 de f ds é igual a zero, tá? Essas duas integrais aqui, eu posso dizer que é isso aqui, ó. É uma integral de linha fechada, ou seja, ó, de uma superfície fechada. A integral de uma superfície fechada é sempre igual a zero. A integral de uma superfície fechada é zero. O trabalho dessa integral ela vai ser nulo. Por isso que quando a gente estava vendo ali o movimento circular e uniforme, eu disse, olha, se você dá uma volta completa, ou seja, você sai de A, vai para B e depois vai para A de novo, ali no movimento circular uniforme, você está fazendo uma volta completa, fechada. Então, você estaria fazendo basicamente isso daqui, certo?
e seria igual a zero. O trabalho centrípeta ali seria igual a zero. É isso que está dizendo, tá? Para a gente fechar aqui, vamos ver dois exemplozinhos aqui, rapidamente. Imagine que eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho a seguinte condição. Eu tenho esse plano inclinado. Plano inclinado torto esse. Melhorou, certo? No qual eu vou colocar em vermelho aqui. Eu tenho os seguintes deslocamentos, ó. Esse é o deslocamento C, certo? Esse aqui é o deslocamento B. Não, deslocamento A. E esse aqui é o deslocamento B, tá? Imagine que eu pegue aqui um blocozinho qualquer, certo? Eu tenho um bloco que esteja aqui em cima, tá? E ele vai fazer o seguinte volta. Ele vai sair de B aqui, desse ponto. Ele vai vir para cá, certo? Depois ele vai ser levado para cá e de volta para cá para cima. Qual é o trabalho realizado sobre esse bloco? Bom, sem fazer conta nenhuma, a gente sabe que o trabalho de uma força num deslocamento fechado, de uma superfície fechada, ele vai ser igual a zero. Tudo bem. Então o trabalho ele vai ser nulo, ok? Mas o que a gente quer aqui é só testar essa hipótese. Então vamos ver o seguinte: o nosso trabalho em B, só nesse trecho daqui de B, certo? Aqui vai ficar da seguinte maneira. Primeiro, quando o bloco estiver passando aqui em B, tá? Quando o bloco estiver passando em B, a gente vai ter o peso direcionado para cá, vai ter o nosso peso de Y, certo? E vai ter o nosso peso de X, que vai ser a nossa força com qual ele vai estar atuando. Repara que a gente não colocou questão de atrito aqui. Não estamos falando em atrito. Estamos falando simplesmente no deslocamento no circuito fechado, tá? Então, como é que fica? O trabalho em B ele vai ser igual a força que está atuando sobre ele, que é a força Px, certo? Então, vai ser igual a integral de F. Eu vou chamar isso aqui de dl, que vai ser esse comprimentozinho daqui, certo? Nesse sentido. E o meu trabalho aqui vai ser quem? Vai ser o meu trabalho em B vai ser igual a Px, certo? Vezes quem? Vezes o dl, que é L. Esse comprimento aqui dessa tangente, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar agora. Esse comprimento aqui, certo? Que é a hipotenusa, ele tem valor L. O meu WB, ele vai ser o P, certo? Ou seja, se é P, eu já vou botar direto mg. Para x aqui vai ser o cosseno de θ, certo? Cosseno de θ não, perdão, vai ser o seno de θ, tá? Ele vai ser cateto oposto aqui, ó. Nosso ângulo θ aqui. Então, px, ele vai ser cateto oposto. Então, vai ser seno de θ vezes L. Tá aqui a minha força WB, tá? Qual vai ser a minha força atuando em C aqui? A minha força atuando em C, note que é o seguinte, eu vou ter o deslocamento, meu trabalho em C, ele vai ser, eu vou ter o deslocamento aqui do bloco, certo? Nessa direção daqui. E quais forças é que vão estar expostas sobre ele? Em C, eu tenho o peso, a normal se anulando, certo? E o deslocamento D vai ser esse daqui. São as forças que estão atuando, tá? Então, eu vou ficar com a minha integral de FDL, certo? Vai ficar igual
a força F, eu poderia simplesmente dizer que essas forças elas estão se anulando, certo? Mas vou dizer que não, só para a gente colocar aqui, F vezes o DL vezes o cosseno do ângulo entre elas. Qual é o cosseno da força peso e o deslocamento? 90 graus, ou seja, π sobre 2. Essa força daria zero de qualquer análise que eu fizesse. Então, o trabalho de C aqui, ele vai ser zero, tá? E finalmente tem o trabalho de A, tá? O trabalho de A, ele é realizado por quê? Pelo trabalho da força simplesmente gravitacional. O que é que acontece aqui? Só voltando aqui rapidinho. A gente tem o peso para baixo, o nosso deslocamento aqui tá para cima, certo? Tá para cima. Então, como é que fica? O nosso trabalho de F dl, certo? Vai ficar quem? Isso daqui vai ser D, tá? Essa altura daqui, D, o deslocamento D. FDL vai ficar menos mg, já que eles são sentidos contrários, certo? E o meu DL, certo? Que ao integrar, deixa só eu voltar isso aqui, ao integrar, eu vou obter o meu D, tá aqui, mgd, direto, fazendo isso. Só que é o seguinte, olha só, se eu pegar aqui, ó, eu sei que aqui é D, e aqui é L, e aqui é θ, tá? Então, o meu seno de θ vai ser igual a quem? A D sobre L. Então, o meu D é igual a L seno de θ, tá? Eu tenho seno de θ e L aqui. Isso aqui vai ser igual a quem? A D. O meu trabalho de B, eu posso escrever ele como sendo quem? MGD. Qual é o meu trabalho total? Meu trabalho total é o trabalho de A, mais o trabalho de B, mais o meu trabalho de C. Qual é o meu trabalho de A? Menos MGD. Qual é o meu trabalho de B? A gente já tinha encontrado ali, mais MGD. E qual é o meu trabalho em C? Zero. Isso aqui, com isso daqui, vai cancelar. O meu trabalho total é igual a zero. Estou aqui, ó, corium erato demonstrato. Demonstrando que o trabalho de uma força conservativa, cíclico, ele é igual a zero, tá? Agora, vamos pegar aqui uma questãozinha bem rapidinha para a gente fazer, para a gente encerrar isso daqui. Olha só, imagine que eu tenho uma mesa aqui, certo? Eu tenho uma mesa aqui, eu tenho um blocozinho aqui, ok? Ele vai fazer uma trajetória D aqui entre A e B, certo? E depois ele vai fazer uma trajetória entre B e A, certo? Primeiro entre A e B e depois entre B e A. Só que com um detalhe, essa mesa daqui, ela possui atrito. Possui atrito. Como é que fica? Se ela possui atrito, então vamos lá. O trabalho aqui é entre A e B, tá? Vai ficar o trabalho entre A e B vai ficar igual a integral, certo? De F ds. Esse trabalho entre A e B, ele vai ficar o quê? Qual é a força? É mi vezes a normal, então vai ficar mi mg, certo? Vezes o deslocamento que a gente está fazendo aqui, que seria o ds, e a gente chama de d. Tá aqui o nosso trabalho. Ah, um detalhe. A força de atrito, ela é contrária ao nosso movimento D. Então, essa força aqui é negativa. Tá aqui meu trabalho de AB. Agora eu quero o trabalho de BA. Como é que fica o nosso trabalho de BA? Olha, novamente, vai ser integral de F ds. Tá? Olha só.
Nesse caso daqui, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso aqui, ó, é um semicírculo, tá? Se eu estou fazendo um semicírculo, o meu deslocamento aqui, isso aqui ficaria menos mi, certo? Mg, que é da força de atrito, e o meu D, quem é que vai ser o meu D? O meu D, que vai ser esse semicírculo daqui, vai ser o quê? Vai ser o π vezes o R ao o πr, certo? Isso daqui, ó, se você lembrar que esse aqui é o S teta. S é igual a R teta. Então, essa superfície toda completa, ela vai ser, o ângulo vai ser π, certo? Então, vai ser R vezes π. R vezes o diâmetro, no caso, né? Então, vai ser R sobre 2. Poderia ser o diâmetro sobre 2. Ah, perdão. Tô ficando doido. Pode ser π vezes D ou R sobre D igual a R sobre 2, tá? Mas o que é importante aqui? É que o trabalho de B a A é diferente do trabalho de A a B. E o que isso implica para a gente? Implica que a força de atrito é não conservativa. Ela é não conservativa. Então, a força de atrito depende da trajetória. Depende da trajetória. Eu vou encerrar a aula aqui, certo? E a gente se vê daqui a pouco. Um abraço a todos.